talvez alguns estejam se perguntando, hoje seria o Edson Leão, né? E como tinha sido anunciado, mas ele teve um problema com o carro dele e infelizmente ele não conseguiu se deslocar para o Rio de Janeiro, né? Pediu desculpas aí, mas ele vai estar com a gente nas próximas oportunidades. Então, amém. Hoje é dia de festa, né? Eu estava meditando, né? Sobre, na verdade, nós estamos hoje como igreja estudando Deus. Estudar Deus é uma tarefa recompensadora, mas às vezes é um pouquinho desafiante também, né? Porque Deus é Deus, Ele é incrível, Ele é grande, mas certamente Ele quer aquilo que Ele manifestou para a gente e que a gente pode entender dEle, Ele quer que a gente conheça. Então, como igreja, nós estamos estudando sobre o caráter de Deus, né? E como o Anderson já falou aí nas últimas pregações, até sugeriu um livro, né? A gente aconselha também a usar nos seus encontros de igreja em casa, né? Vamos falar sobre Deus. Porque esse é o começo de tudo. Foi Deus que buscou a gente, foi Deus que nos inspirou. Estamos aqui por causa de Deus. Então vamos conhecer esse Deus maravilhoso que nos trouxe, né? Então nós estamos estudando sobre Deus. E quando eu falo desse tema de hoje, que se chama A Solidão de Deus, né? O tema de hoje eu vou falar sobre a solidão de Deus, mas essa solidão não é aquela solidão egoísta, né? Que você fica lá no seu cantinho e só cuidando dos seus interesses. Tem um provérbio que fala sobre isso. Não é essa solidão que nós estamos falando, tá? A gente vai falar no outro sentido, no sentido saudável, tá? Mas quando eu estudei esse tema, sobre quem é Deus, eu lembrei de uma situação que eu passei, né? Provavelmente eu já compartilhei isso em outros momentos. Faz uns 3, 4 anos atrás. Na verdade, eu fui batizado em 2002, né? Então, eu era um jovem universitário, sem grana nenhuma, não tinha nem dinheiro para andar de ônibus. E nessa época, eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que estar envolvido, né? E o pouco dinheiro que meu pai conseguia me ajudar, meu pai sempre se sacrificou muito para ajudar a gente, né? Para cuidar de nós. Sou muito grato pelo meu pai. Amo você, pai. Meu pai está aqui. Então era um desafio. E aí eu lembro que as coisas foram melhorando, né? Eu fui conseguindo trabalhozinhos na faculdade, estágio, né? E desde então eu sempre ofertei a Deus, né? Isso foi uma convicção que eu aprendi. E desde então Deus sempre foi me abençoando. Só que eu desenvolvi um pensamento errado, de uma certa forma, né? Eu achava que Deus... Porque eu sempre fui abençoado, né, na vida profissional, graças a Deus, desde então. Mas eu achava que Deus me abençoava por causa da oferta que eu dava. Esse era um pensamento que eu tinha, como se fosse uma troca. Só que com Deus não tem esse relacionamento de troca, né? Eu sou fiel na minha oferta e Deus é fiel me dando o trabalho. E esse pensamento quebrou quando eu fiquei desempregado, né? Eu não esperava, né? Eu sempre me dediquei muito e quando aconteceu isso, né? Eu sabia, tinha N outras pessoas que poderiam ser mandadas embora, porque eu que fui mandado embora, né? Então aquilo eu me senti que Deus não estava cumprindo, não estava sendo fiel comigo, né? Então, mas na verdade o erro estava no meu pensamento, né? E isso me lembrou um pouco a história de Caim e Abel, porque quando Deus rejeitou a oferta lá de Caim, ele ficou revoltado, né? E aí, como vocês sabem, né, ele matou o irmão dele que fez uma oferta
melhor, né? Então, provavelmente na mente de Caim também era uma relação de troca, né? Com Deus ali. E eu aprendi muito, foi muito especial, né? Mas a pergunta é... Aí eu me fiz a pergunta, Deus precisa das nossas ofertas, por exemplo? Ou Deus precisa de mim? Então vamos ler Salmo 50. Salmo 50. Do 7 até o 13. Vamos aprender um pouquinho mais sobre Deus. Vamos ver se existe uma relação de troca mesmo, né? Salmo 50, 7. Deus diz, escute meu povo, que eu vou falar. Eu vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-lo por causa do sacrifício e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Por acaso eu preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Bom, Deus precisa da minha oferta? Deus precisa de mim? Acho que a resposta é não. Deus, ele precisar, ele não precisa. Então, por isso que a gente vai falar sobre a solidão de Deus, né? Vamos lá em Gênesis 1:1. Esse é fácil de achar, né? No começo, Deus criou os céus e a terra. Só isso. No começo, Deus criou os céus e a terra. É interessante que essa parte de começo, ela é para nós, né? Não sei se você sabe, mas Deus, ele não é preso à linha do tempo, né? A gente é preso à linha do tempo, mas Deus não é. É difícil até imaginar uma pessoa. Imagina, para Deus, o Mar Vermelho está se abrindo agora, o fim do mundo está acontecendo agora também. Para Deus não tem essa prisão à linha do tempo que a gente tem. Mas esse começo é importante para nós, a gente é preso. Se alguém aqui já navega no tempo, me fala, que eu ainda não conheço ninguém que navega na linha do tempo. Então, mas o ponto é, e antes desse começo? Deus estava com quem? Além de com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três já existiam, né? Mas ele estava com quem? Mais. Ou com o quê? Com nada. Era sozinho. Essa que é a solidão de Deus, né? Esse antes desse começo. E por acaso você acha que Deus estava triste? Eu estou muito carente. Ou Deus estava carente? Ou Deus estava inseguro e precisava, sei lá, tinha algum ego para ter criado a gente, ou criado o universo? Não, a Bíblia não fala isso, não é o que mostra o caráter de Deus. Ele era sozinho e ele era só, completo, satisfeito consigo mesmo. Não precisava de nada, né? Então, e para vocês terem uma ideia, vamos ler Tiago. Tiago 1. Tiago 1, versículo 16 e 17. Não se enganem,
meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Ele não muda. Grava isso na sua mente. Ele não muda, nem varia de posição. Está lá no versículo 17. Malaquias 3 fica antes de Mateus. Vou ler. Malaquias 3. Malaquias 3, versículo 6. Só a primeira frase. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. É o que fala lá em Tiago, é o que fala em Malaquias também. Então, a criação do ser humano, a criação do universo, a criação da natureza, etc., não acrescentou em nada para Deus. Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a glória de Deus, você não aumenta nem diminui a glória de Deus. Ele é Ele. Muitas vezes Ele fala: eu sou eu sou o que sou, no Antigo Testamento. Apesar de, veja bem, a glória de Deus, a gente não aumenta nem diminui, mas a glória de Deus ser manifestada, ela é importante. E aí eu vou explicar por quê, vocês vão entender por quê. Mas ele se mantém. Ele não vai ser menos Deus ou mais Deus por causa de alguma coisa que a gente faça ou deixa de fazer. Então, eu sei que é desafiante isso, a gente se sente tão importante, né, muitas vezes, mas Deus não muda. Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Deus não muda. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Muito bem. A continuação ele fala: Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união com Cristo. Mas o que eu queria focar aqui tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, que Ele decidiu. Então, ninguém forçou Deus a criar o universo. Ninguém forçou Deus a criar o ser humano. Nem eu, nem você. Ninguém forçou Deus a ser criativo pra caramba, e Ele é muito criativo. Você olha meu hóspede Nicolas andou aí pelo Rio de Janeiro, foi na Pedra Bonita. Como é lindo. Eu falei para ele sobre a Mata Atlântica, que é uma coisa tão valiosa que a gente tem aqui na cidade do Rio, Tudo isso é criatividade de Deus. Tem N tipos de florestas diferentes, N coisas. E Ele fez isso, ninguém obrigou Deus a fazer isso. Ele fez porque Ele quis. Então, na verdade, tudo que existe é só uma simples manifestação da glória de Deus. E aí você vai dizer: puxa, mas eu me sentia tão importante, eu sou o cara, tenho grandes feitos. Você é só a manifestação da glória de Deus, nada mais. Então, vamos reconhecer isso. Você pode, não interessa a sua conta bancária, seus grandes conquistas, ser campeão, ou se você não é nada.
você é a manifestação da glória de Deus. Nós somos. Então, né, a gente não é o último biscoito do pacote, né? Então, e é interessante, né? Mas isso é incrível também de uma certa forma, porque se Deus ele é sozinho, solitário, pelo menos a gente faz parte disso. Então, no fundo, a gente é só uma expressão de uma coisa única, que é Deus. Alguém que é super seguro e que se expressa, se manifesta, e nós somos o resultado disso. Né? A nossa vida, a natureza, né? Nós somos o resultado dessa expressão criativa de Deus, mas Ele é autossuficiente, Ele é único. Né? Aí você vai pensar, o bem, é muito fácil a gente ver o bem, né, como a manifestação de Deus. Legal, né? Poxa, boas obras, boas ações. Mas e o mal? O mal também é uma expressão, uma manifestação de Deus? Pois eu digo para você que o mal, ele é uma expressão da liberdade que Deus deu, das pessoas escolherem. Ele também, aquela pessoa difícil que convive com você, né, no seu trabalho, na sua casa, né, aquela situação difícil que você não imaginava, né? Aí você diz, puxa, mas Deus não é mau. De fato, Deus não é mau, mas Ele dá a liberdade do mal se expressar. Então é uma manifestação também. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus podia ter feito todo mundo como se fosse um robozinho e não, Ele quis dar livre escolha para as pessoas. É diferente de livre-arbítrio, tá? Essa palavra livre-arbítrio é muito famosa, né? Mas arbítrio significa que você é o árbitro, que você julga. Mas na verdade Deus vai te avaliar, né? Imagina um jogo de futebol que todo mundo é juiz, né? Aí todos os jogadores são juízes, aí fica difícil, né? Imagina se o Neymar fosse o juiz, né? Aí não ia dar, mas não é livre-arbítrio, é livre escolha que Deus dá para nós. O julgamento, o padrão, ele diz, ele orienta, mas ele dá, você pode optar pelo mal, mas eu não aconselho você optar pelo mal, tá? E as nossas boas ações, então, não afetam em nada a Deus? Já que, vamos ler Jó 35. Jó fica antes de Salmo. Jó 35. Versículo 5 até 8. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Amém. Então, acho que a Escritura é bem clara, né? Deus, ele fica... Claro que Deus fica triste quando a gente peca, mas isso não muda quem Ele é, a natureza dele, né? Mas, então, Deus não precisa de nada de nós. Ele reafirma aqui nessa Escritura. Então, olha que interessante, tem até uma outra observação aqui. A própria vida, a morte, a ressurreição de Jesus, num certo sentido, não acrescentou nada à natureza de Deus em si. Não acrescentou nada. Foi tudo por nós, por nossa causa, né? João 11, vamos ler João 11.
João. João 11, versículo 40. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que você sempre me ouve. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. A relação de Deus entre o Pai e o Filho, ela não muda. Jesus já sabia disso, né? Mas a gente precisa saber disso. A gente precisava ver essas coisas. A gente precisava dessa revelação de Jesus Cristo para nós. Você entende isso? Então Deus não precisa de nós. Nós precisamos, né? Então, se Deus não precisa da gente, aí eu me fiz 3 grandes perguntas, né? Porque também essa coisa de a gente tem uma espécie de sentimento quando alguém fala assim: eu não preciso de você. Isso é tão horrível de ouvir isso para algumas pessoas, né? É como se fosse uma declaração de: você é inútil para mim, eu não quero me relacionar com você. Mas isso vem de uma cultura que a gente tem, que eu vou comentar, que é uma cultura de achar que, às vezes, prender relacionamento por causa de necessidade ou de interesse. Não é uma boa cultura isso. Você prender os relacionamentos por esse motivo. Eu vou falar mais lá na frente. Mas, então vem a grande pergunta, né? Se Deus não precisa da gente, por que Ele se interessa pela nossa vida, pela nossa salvação, no nível que a gente sabe que Ele se interessa? Por quê? Né? Então vamos ler Efésios 1, versículo 5. Vamos lá. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Então, por que Deus se interessa pela nossa vida, nossa salvação? Porque Ele quer. Porque Ele quer. Ele quer. Simples assim. Né? E é um querer muito sério, muito verdadeiro. Né? A nossa salvação foi por pura vontade e prazer de Deus. Interessante, né? Porque eu particularmente, eu tinha um pensamento diferente a respeito disso. Eu achava assim, no fundo Deus meio que se sentiu na obrigação, né, de nos salvar, porque, criou a gente, né, botou nesse mundão aqui, horrível, né, que é muitas vezes tão difícil, né, achei que meio que Deus meio que se sentia na obrigação de vir lá e salvar. Não, cara, nada a ver esse pensamento. Ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar, né. Então é muito interessante isso, porque eu acho que se Adão e Eva tivessem entendido isso, eles teriam pensado diferente. Eles não teriam caído tão fácil na conversa lá da serpente, né? Porque, de certa forma, a serpente falou assim: olha, ele não está, esse Deus aí não está, ele não quer que vocês conheçam bem o mal, porque senão vocês vão ficar que nem ele. Então, meio que ele estava querendo, a serpente estava dizendo para Adão e Eva o seguinte: ele está meio que a fim de escravizar vocês, entendeu? Então, deixar vocês ali, meio que usar vocês.
1000 coisas que a serpente foi ali e botou na cabecinha deles, e aí os convenceu a adquirir o conhecimento do bem e do mal, porque eles perderam ali a confiança em Deus, né? Então, mas se Adão e Eva tivessem pensado melhor, né, eles iam ver que Deus não tinha interesse nenhum de nada. Deus era o suficiente, não precisava escravizá-los ou qualquer coisa do tipo. Né? Eles não entendiam, né, que Deus ele simplesmente queria estar com eles e pronto. Né? Uma amizade, uma relação. Não era um interesse. Né? Então, enfim, mas então você que está iniciando um relacionamento com Deus, você que está começando a ter contato com a Bíblia, né? Talvez você esteja fazendo estudo, talvez você esteja só ouvindo os cultos. Então eu te aconselho o seguinte: não faça como Adão e Eva, mergulhe, confie em Deus, obedeça. Eu sei que dá medo, né? Você ter alguém, entre aspas, te controlando, mas esse medo é fantasioso. Mergulha, confia, ele sabe muito bem o que é melhor para você, né? Se você está começando. E se você que é mais antigo, né? Se arrependa também. Se você não sente medo de se comprometer com Deus, sente medo de evangelizar, medo de desenvolver novos relacionamentos espirituais. Se você está com medo, não tenha medo. Confia nas coisas que Deus ensina. Você sabe de quem você aprendeu. Coragem. Deus ainda tem os melhores planos para você, meu irmão, minha irmã. Ele tem. Mas dá medo, eu sei que dá medo, né? Da gente, às vezes, galgar, e cada um sabe onde precisa avançar com Deus, outros níveis que pode crescer com Deus. Então, não tenha medo, tá? Ele não quer escravizar você, meu irmão. E a segunda pergunta que eu fiz foi: por que então adorar e se relacionar com Deus, já que Deus não precisa, né, da gente? Ele é autossuficiente. Então, 1 João 4, ele fala um pouco sobre isso. 1 João 4. Por que a gente deve buscar a Deus? E poderia ficar cada um no seu canto, né? Não. 1 João 4, 19. Opa. Perdão. Achei. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, por que a gente se relaciona com Deus? É a nossa resposta. Primeiro motivo, Ele quer uma pessoa... Cara, olha como é tão legal quando uma pessoa quer estar com você sem interesse. Não é tão legal uma amizade, uma pessoa que quer estar contigo. Não dá vontade de você se relacionar com essa pessoa? A pessoa, tá ali, né, se doando e gente boa, sabe? Então, se Deus nos amou primeiro, vamos amá-lo também. Vamos amá-lo. Valorize isso. Quem te ama, valorize, né, quem tem o sentimento verdadeiro pela sua pessoa. Versículo 16 fala do mesmo 1 João 4. E nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. E nós cremos nesse amor. Acredita nesse amor de Deus por você. Você acredita que Deus ama você? Ou você acha que Deus está ali só para te punir, te castigar e pronto? Acredita nesse amor. É um amor sério, verdadeiro. Né? Então, versículo 17 também fala um outro importante motivo. Versículo 17.
Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. É bom você pensar nessa possibilidade de investir na sua relação com Deus. Essa é a parte que uma das partes que a gente precisa com Deus. Um dia você vai morrer e você vai enfrentar o juízo, sim. Quer você queira, quer não, né? Isso faz parte do conjunto único da criação de Deus, a parte do juízo. Sei que a gente se prepara para a aposentadoria, né? Agora está na reforma da Previdência, está todo mundo desesperado. E agora? Será que eu vou conseguir me aposentar? Mas pensa também na aposentadoria da sua vida, né? Nesse mundo. Isso é fundamental. Né? Se prepara, Ele quer te preparar. Deus quer te preparar para esse dia. Também Ele está fazendo a sua reforma da Previdência, da sua vida. Se prepara para esse dia. É estranho, né? Pensar, mas um dia vai chegar esse dia, gente. Vai chegar para todo mundo. Então, se prepare. Né? Então a gente precisa de Deus, realmente. A gente precisa dele. E também, como a gente leu já em Jó, aquilo que a gente faz de bom ou de ruim, que a gente aprende com Deus, beneficia muitas pessoas ao nosso redor. E muito. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente precisa de Deus? Precisa. Mas a gente não deve buscar Deus também só pela necessidade ou pelo interesse ou pela troca. Né? Deus quer uma amizade, uma relação. Né? Então é isso que a gente está falando. E a última implicação, né, dessa questão de Deus, eu li em outro livro que se chama... a grande pergunta é: o que isso tem a ver com meus relacionamentos? Amém. Deus, Ele é autossuficiente, Ele é voluntário e tal, mas o que isso tem a ver com meus relacionamentos? Né? Com as pessoas. Como eu posso me relacionar saudavelmente com o meu próximo, considerando isso? Né? Então, tem duas mentiras sobre relacionamentos que você já pode quebrar. São duas mentiras, mas é impressionante como elas são presentes na mente do ser humano. Qual é a primeira mentira sobre relacionamento com as pessoas? Isso vale para qualquer pessoa, tá? É relacionamento afetivo, sua esposa, seus amigos, qualquer um. A primeira mentira é: eu preciso dessa pessoa para eu me sentir realizado. Então essa é uma mentira. Tá? É um engano você achar, mas isso vem no nosso coração. Quando eu me unir com aquela pessoa, quando eu for amigo daquela pessoa, quando eu for, ou quando eu encontrar a minha alma gêmea, né? A pessoa quem eu vou me casar, aí beleza, vou precisar daquela pessoa, e aí a gente vai ter essa relação aí de precisar, de ter dependência, aí eu vou estar realizado. Então isso é uma mentira. Então quebre essa mentira. Você não precisa, por si só, a outra pessoa não vai fazer você ser realizado. Né? Isso você encontra em Deus, em primeiro lugar. Mas é importante você ter isso. Quebra isso, essa dependência. Tá? E a segunda mentira é parecida, mas é o contrário. A segunda mentira diz assim: se aquela pessoa precisa de mim, aí eu vou ficar realizado. Né? Isso acontece muito nos relacionamentos também. Você constrói uma relação que aquela pessoa depende de você. Aí você se sente seguro. Né? Então agora eu estou seguro. Essa pessoa não vai me largar porque ela precisa de mim. Então, relações construídas dessa forma não são saudáveis. Tá? Ou
é quando você procura alguém simplesmente para ter alguém, para fortalecer sua autoestima ou qualquer coisa do tipo. Então, não devemos depender dessa forma uns dos outros. Então, essa é a implicação prática nos nossos relacionamentos. Tá? A gente não tem que depender um do outro, a gente precisa querer estar um com o outro. É diferente isso. A gente precisa querer, assim como Deus quer estar com a gente. Tá bom? Então, é isso. Deus é completo. Essa solidão de Deus é assim. É uma solidão saudável, não é aquela solidão egoísta. É uma solidão saudável. Ele está bem com Ele mesmo e está muito bem conosco, se relacionando com as pessoas. Seja assim também. Né? Deus é assim. Ele não precisa de nós, mas quer estar com a gente. Isso é muito especial e nós é que precisamos de Deus. Mas é muito melhor você conhecer essa pessoa incrível que quer simplesmente estar com você. Amém? Então é isso. Eu queria dividir com vocês nessa manhã. Muito obrigado. Agora o Oséias vai orar aqui com a gente e fazer o aviso. Amém, meus irmãos.